Nada supera o poder da ação. Cara, é com muita felicidade que eu posso dizer que pela primeira vez uma pessoa que trabalha comigo comprou imóvel de leilão. Parece um pouco incongruente, mas isso é a coisa mais louca que eu vou te contar. E provavelmente você já passou por algo parecido. Cara, eu tô na internet falando, não na internet especificamente, mas a gente trabalha com imóvel de leilão, vai fazer quase 6 anos, tá? Que a gente começou a comprar pra gente e aí começou a fazer isso com uma certa consistência. Desde então, a gente nunca, quando eu digo a gente, eu e meu sócio, a gente nunca escondeu conhecimento. Muito pelo contrário, a gente sempre falava com todos os nossos colaboradores, com todas as pessoas que trabalhavam com a gente, tipo assim, cara, você tem que comprar um imóvel. Principalmente aqueles que ganhavam muita grana com a gente. Então, pô, a gente tem uma empresa de consórcio, de venda de consórcio. Tem muito vendedor que ganha muita grana. Cara, a gente depois começamos a ir para a internet, muita gente do digital, lançadores, enfim, começou a trabalhar com a gente fala, cara, você tem que comprar imóvel. E até mesmo a galera que não ganhava tanta grana assim, ganhava ali um salário, aquela coisa toda. E a gente começou a falar, cara, você tem que comprar imóvel. Você tem que dar um jeito, cara, é financiadinho, você paga pouquinho. E eu lembro até hoje de uma funcionária que a gente teve, de uma colaboradora, em que ela gastou 25 mil reais para reformar a casa do da sogra, né? Porque assim, ela morava numa casa e aí ela reformou a casa da sogra para morar lá. Então, tipo, ela ia se mudar junto com o marido nessa nova casa reformada. Ela gastou 25 mil reais. Acabou que ela acabou separando. Deu, sei lá, 3 meses da reforma que ela se mudou, ela acabou separando. E daí ela começou a ter que pagar aluguel depois. Eu lembro como se fosse ontem a gente falando, cara, você gastou 25 mil reais. Deu um mês depois que ela gastou esse dinheiro, a gente comprou um apartamento próximo aonde ela tinha reformado. No jeitinho dela, a gente falou, cara, por que você não pediu ajuda? A gente te ajudava a comprar esse apartamento aqui. Então qual que é a lógica? Em todo esse tempo, a maioria das pessoas que trabalhou com a gente nunca comprou. Eu não sei se é por uma questão de achar que não é para eles, mas uma coisa que é bem comum é que as pessoas, elas constantemente conhecem o que precisam ser feito, elas sabem aquilo que precisam fazer, mas elas não fazem. A maior prova disso é que você vê um monte de gente gorda por aí. Cara, a coisa mais óbvia que qualquer pessoa sabe. Você quer perder peso, você tem que comer direito. Você tem que fazer atividade física. É óbvio para qualquer pessoa. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso. Mas você não faz. No caso de dinheiro, no caso dos imóveis, é a mesma coisa. Cara, você acredita que tinha gente que trabalhou conosco, desenvolvendo todos os nossos processos e nunca comprou imóvel? Ele, por que você veio com essa história? Porque na anteontem, foi anteontem? Acho que foi anteontem, é, a minha gerente operacional trabalha comigo diretamente na assessoria. Ela arrematou um imóvel para ela. Ela vai fazer negócio, aquilo tudo. E isso me deixou muito feliz e eu lembrei disso. E a ideia de trazer esse vídeo, de trazer isso para você, é que, cara, de nada adianta você saber fazer as coisas, você ver pessoas fazendo e você não fazer nada. Ontem a gente fez a nossa última aula da nossa comunidade, então dessa turma, né? Foi a última aula. E aí uma coisa muito séria, um assunto muito sério que a gente fala para as pessoas, cara, você esteve aqui ao longo desse período, foram 6 semanas ao todo. Você aprendeu bastante coisa, você ouviu bastante coisa, você ouviu um monte de gente. Mas de nada adianta tudo isso que você ouviu se você não aplicar. E se você está nesse canal, provavelmente você, no mínimo, tem alguma noção sobre imóveis de leilão. No mínimo. Só que deixa eu te falar, cara, você provavelmente, se você está nesse canal, você já está inscrito em outros canais, você segue outras pessoas também no Instagram, você já deve ter ouvido muito. Só que constantemente você para e não faz nada.
Você sabe desse conhecimento, mas você não aplica. E aí eu vou te dizer o que vai acontecer. Eu vou ser um profeta aqui para você e vou te dizer o que vai acontecer se você continuar fazendo isso. Vai chegar algum momento que o fato de você conhecer tanto, esse tipo de conteúdo vai te gerar um certo ranço, de tipo, de novo falando disso. Eu já sei falar disso. E aí vai surgir uma nova coisa. Vai ser o seu novo hobby, aprender um novo tipo de situação. Eu sei exatamente disso porque eu passei por isso em 2018. 2018 eu comecei a aprender muito sobre investimentos. Eu estava fazendo faculdade, economia, enfim, aprendi muito sobre investimento. Depois eu enjoei, aí eu fui pro próximo. Depois eu enjoei, eu fui pro próximo. Depois eu aprendi programação. Só que a real é que eu nunca apliquei nada disso. Até que no leilão foi uma coisa um pouco diferente. Eu peguei o conhecimento já para aplicar, porque no momento que eu falei isso pro meu sócio, cara, dá para fazer isso? Você sabe fazer? Eu falei, sei, então faz. Eu tive essa provocação, então eu tô fazendo essa provocação. Você segue esse canal? Você conhece um pouco do conteúdo de leilão? Aplique. Mas não sei totalmente. Pode ser que tenha algum problema, pode ser que não seja o melhor imóvel arrematado. Não precisa ser o melhor, precisa ser feito. Se você tem medo, eu já posso te garantir, cara, é praticamente impossível você perder dinheiro com imóvel de leilão. São raríssimos os casos. Edwards, que caso você poderia dar? Cara, o único caso que eu consigo pensar que realmente a pessoa perdeu dinheiro foi aquele caso de um aluno que comprou um imóvel no Rio de Janeiro, em um lugar que é tomado por facção. Ele não tem como tomar a posse do imóvel. Ninguém vai querer comprar aquele imóvel. Você entendeu? É o único caso. E é um caso raríssimo. Em 6 anos é a primeira pessoa que eu vejo de fato cometer esse erro. Na maioria dos casos, as pessoas têm medo de, nossa, e se eu esquecer de alguma análise? E se eu fizer a análise de mercado errada? Na real, isso vai dar uma pequena diferença, porque eu falo para todo mundo, na pior das hipóteses, você comprou um imóvel que vale 200 por 100. Mas se ele não vale 200, você errou muito. Se você vender por 100, você recupera esse dinheiro de volta. Vai ter um monte de gente querendo pagar 100 mil reais no imóvel. Então, aplique. Tire o conteúdo daqui e vai para a prática. Porque é só na prática que você vai conseguir entender os pormenores. É só na prática que você vai conseguir enxergar a coisa acontecendo de verdade. E é só na prática que você vai de fato ver o dinheiro chegando. Não vale de nada você dizer que conhece tudo. Você falar todas as modalidades imóveis. Se você não aplicar. Isso trava a gente em um monte de coisa. Porque se você tem esse hábito de fazer isso com o imóvel de leilão, provavelmente tem outros conhecimentos que você nunca aplicou. Que você estudou, que você viu pessoas fazendo perto de você, mas você nunca teve a coragem de chegar da pessoa do lado e falar assim, cara, isso que você está fazendo, você me ajuda a fazer também? Você acredita que, até hoje, ninguém tinha vindo pedir ajuda para eu arrematar imóvel junto com ela? Pô, pessoas que trabalham comigo, sentam no escritório junto comigo, nunca pediram ajuda. O mais louco é que as pessoas mais bem-sucedidas, elas tendem a ter esse pensamento. Há um tempo atrás, eu estava em outro escritório junto com o André, um amigaço nosso. Cara, a gente falou, cara, você tem que comprar imóvel. Ele, vou comprar. A lógica dele foi muito simples, só que é uma lógica muito matadora e que traz sucesso de fato. Se eu vejo que vocês têm sucesso fazendo isso, eu vou fazer isso também. É óbvio. E aí o que ele fez? Ele, pô, Edu, me ajuda? Eu falei, claro. Pô, a gente tá se vendo todo dia. Como não? Vou te ajudar. Já tá no quarto imóvel. Faça. Comece. Se você precisar de ajuda, aqui embaixo tem um link que é para você aprender a arrematar imóvel de leilão. Cara, independente se vai ser comigo ou não, tira esse conhecimento da cabeça. Vai para a prática. Vai para o jogo. Isso que vai fazer a diferença. O que muda o resultado da sua vida não é aquilo que você aprende, mas é aquilo que você faz com aquilo que você aprende. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu!